E aí, meu preto e minha preta, estamos começando mais um episódio do nosso podcast Profissões, sempre bem acompanhado ao lado desta dama que hoje está toda de vermelho. Olá, Lucas, obrigada. É um prazer estar aqui com Prazer você, todo com meu. vocês, para mais um episódio mergulhando no mundo das profissões. E nossa profissão de hoje é o ramo da psicologia. Nada mais importante do que chamar uma pessoa do ramo, certo? Seja bem-vinda, Joyce. É um prazer estar aqui com você no espaço. Tá no nosso terceiro episódio do podcast Profissões. E para começarmos, minha primeira pergunta é: o que a motivou a seguir a carreira de psicóloga? Bom, na minha época, que eu fiz vestibular, eu acho que foi em 2001, 2000, enfim, no início dos anos 2000, imagina, né? Então, eu acho que eu fui muito motivada pela questão familiar. Acho que assim, acontece isso com muita gente, a gente ser influenciado pelos nossos pais, pela profissão dos nossos pais. Aconteceu comigo. A minha mãe é da área de enfermagem, então ela trabalhava em hospitais e eu tinha muita vontade de trabalhar em hospital. Olha só, eu acabei não trabalhando nessa área, acabei descobrindo outras áreas, porque assim, na minha profissão, a gente pode trabalhar em hospital, em empresas, em clínicas, pode trabalhar assim de forma É um autônoma, leque de numa sala de opções, né? atendimento. Então assim, eu fui descobrir que havia um leque de opções, né? Mas foi muito por influência familiar, né? E assim, não tive orientação profissional, que é uma coisa que o psicólogo faz também, estava até conversando com o Lucas sobre isso. Não tinha, eu nem sabia que existia, na verdade, muito menos tinha acesso a isso, né? Mas assim, graças a Deus eu acertei. Assim, realmente assim, eu não tenho dúvida nenhuma de que é a profissão certa para mim, sabe? Eu nunca quis ser outra coisa. Então, graças a Deus foi um tiro certo, É a assim. melhor coisa se encontrar logo de cara, né? Nossa, é muito bom. Eu queria que todo mundo tivesse essa sorte, né? Porque às vezes quando eu faço orientação profissional, que é um dos serviços que eu tenho, algumas pessoas elas se interessam por várias profissões, ou então elas começam a fazer faculdade e desistem no meio do caminho, faz outra, não, aí vê que não é, faz outra. Nossa, e assim, é um sofrimento a pessoa gastar dinheiro, perde tempo. E Exatamente. aí, assim, ela vai, às vezes, se descobrir lá para os 40 anos, por exemplo. Não tem problema nenhum com isso, mas assim, ela acaba, vamos dizer assim, Perdeu adiando tempo, bastante, É. né? Demorando bastante, um tempo que ela já poderia estar se desenvolvendo naquela área que realmente era para ela estar, né? É. E parece que você está falando de mim. E agora que eu decidi fazer o que eu realmente gosto, que é jornalismo, Sim. e olha o tempo que eu perdi, né? Não, eu vejo assim, Laura, que eu acho que tudo são experiências, elas são válidas. Tudo que você viveu tá aí no teu arcabouço, né? No teu repertório comportamental. Então foram experiências que você teve que você pode usar no jornalismo também, né? Então você vai ver que tudo foi válido, faz parte de um processo. Então tudo na vida é um processo, né? Eu tive sorte de ter acertado de primeira e estou assim até agora. Mas eu acho que foi realmente uma coisa de Deus, porque eu É. não tinha noção do que era realmente ser psicólogo. Eu pensava que o psicólogo, como muita gente pensa, que é o clínico, que é aquela pessoa que fica num divã ali, né? Quer dizer, o paciente fica num divã e eu fico ali sentado numa poltrona, tipo Freud, né? E aí eu fico escutando os problemas, ou seja, que é o psicólogo clínico. Hoje em dia eu também sou psicóloga clínica, mas sou psicóloga organizacional também. Uau. Então, existem outras também, por exemplo, tem psicólogo da saúde, da educação, do esporte, jurídico. Nossa, assim, são muitas áreas. Assim, para cada uma delas existe um perfil de profissional, entendeu? Então, eu me encontrei nessas duas áreas. Eu consigo conciliar as duas, Nossa. né? Então, hoje em dia é o que eu faço. Mas assim, às vezes eu até flerto com outros, assim, eu fico, nossa, tem tanta coisa que eu queria fazer também, mas eu tenho que focar, porque se você não focar, você acaba ficando superficial em várias coisas. Então eu tenho sim que ter um conhecimento, isso serve para todas as profissões, né? É. Você tem que ter um conhecimento geral de tudo, mas você tem que escolher algo para ser especialista. Para focar Pra mesmo. focar Você quer mesmo. ser jornalista. Isso. Tá, então vai ser jornalismo esportivo. Por exemplo, eu tenho
cliente que ele está fazendo orientação profissional escolheu ser jornalista esportivo. Ele escolheu já a especialidade dele. Sim. Mas nem todo mundo é assim. Mas eu escolho jornalismo. Chega lá na faculdade, como foi o meu Tem caso. que ver. Não, agora que eu vou ver com a minha especialidade. Entendeu? E na psicologia também é importante ressaltar que a gente escolhe a nossa abordagem terapêutica. Né? Então, eu vou escolher, por exemplo, uma que é muito famosa hoje, a terapia cognitivo-comportamental, tem a terapia humanista, tem a psicanálise. Então, são várias abordagens que eu posso trabalhar. Isso também depende, é uma coisa que eu escolho. Né? Não existe, assim, uma obrigatoriedade, é muito de cada um. E é importante também fazer essa diferença, que muita gente confunde o que é psicólogo, o que é psiquiatra e o que é psicanalista. Então, o psicólogo é uma pessoa que fez graduação em psicologia. O psiquiatra é o médico que fez especialidade em psiquiatria. E o psicanalista não obrigatoriamente é psicólogo, mas ele tem que fazer uma formação em psicanálise. Eu não preciso ser psicóloga para ser psicanalista. Aí confunde, né? Nossa, eu então, totalmente bugou a minha cabeça assim, aqui. eu posso ser, por exemplo, filósofo e fazer uma formação em psicanálise e ser psicanalista. Eu posso ser administrador e ser psicanalista. Posso ser qualquer profissão e ser psicanalista. Então, nem todo psicanalista é psicólogo, nem todo psicólogo é psicanalista. O psicanalista, de fato, confunde, o psicanalista, de fato, ele é o quê? Uma especialização? Não, Não? ele é uma formação. Ah, é? É uma formação que qualquer pessoa pode fazer. Não precisa ser psicólogo para fazer. Eu jurava que fosse um dos ramos da psicologia. Sim, é considerado uma abordagem terapêutica. Né? Mas eu não preciso ser psicóloga para ser psicanalista. Vocês entenderam aí? Porque eu não. É complexo mesmo. E como é assim, a rotina de um psicólogo, o dia a dia deles? Olha, depende, como eu falei, da área que você escolheu. Então, por exemplo, eu vou falar da minha. Isso. Então, eu trabalho na organizacional e na clínica. Na organizacional, você vai cuidar da saúde dos trabalhadores daquela instituição. Né? Pode ser uma instituição pública ou privada, grande, pequena, enfim. Então, você vai cuidar da saúde mental dos trabalhadores daquele local, dos empregados daquele local. O clima, recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento. Então, o psicólogo, ele cuida da saúde mental, vamos dizer assim, pode ser de uma equipe, pode ser de toda a empresa, né? Então, pode ter uma equipe também. Pode não ser só um psicólogo, pode ser... um psicólogo é focado no recrutamento e seleção, o outro é no treinamento, o outro... E assim por diante, outro desenvolvimento. Já a psicologia clínica, ela pode ser individual ou grupal. Geralmente é individual, né? Então, você vai focar na saúde mental da pessoa, mas de uma forma assim mais profunda, né? Então, ela geralmente vem com uma queixa ou uma demanda e você vai trabalhar naquilo ali, vai fazer um plano terapêutico, né? Às vezes a pessoa é encaminhada do médico ou encaminhada de outro psicólogo, colega que encaminha, né? E aí a gente vai fazer um plano terapêutico para aquela pessoa. Joyce, diz pra gente assim, quais são os sinais de fato que uma pessoa precisa ter assim para buscar uma ajuda profissional? O que ela precisa sentir? Assim, poxa, eu preciso de um profissional da área de psicologia. Preciso tratar meu mental. Legal, essa tua pergunta é muito interessante, porque quando eu sei que eu preciso de uma ajuda profissional, né? Porque às vezes eu posso desabafar com um amigo, eu posso ter um momento de lazer e aquilo me desestressar. Só que quando é que eu sei que aquilo já não dá para resolver dessa forma, que eu tenho que buscar ajuda? É quando aquilo se torna recorrente, né? Então, porque assim, o sintoma, ele é uma questão de frequência e intensidade. Então, quando aquilo se torna muito frequente ou muito intenso, aí isso já começa a me preocupar. Por exemplo, ansiedade. Tem muita gente que fala assim, porque eu sou ansioso. Aí eu pergunto, como assim você é ansioso? Porque quando eu vou fazer uma entrevista de emprego, por exemplo, eu fico ansioso. É normal ficar ansioso. Quando eu tenho uma prova no outro dia. Também, isso não é uma doença, né?
quando se torna um transtorno da ansiedade, quando, assim, todos os dias eu fico ansioso, até sem motivo eu fico ansioso, né? E eu começo a ter taquicardia do nada, eu fico hiperventilando, né? Eu fico preocupado com coisas banais, assim, do meu dia, né? E, assim, eu fico tendo pensamentos, vamos dizer assim, muito dramáticos com relação ao que vai acontecer, geralmente negativos, e isso eu já começo a sofrer por antecipação, e enfim, aquilo vai me consumindo, vai tirando a minha energia, vai tirando a minha vontade de viver, e é por isso que muitas vezes a ansiedade vem junto com a depressão, né? Assim, mas é importante dizer que a psicologia também serve para prevenir, então eu não preciso deixar chegar a esse ponto importante. para eu procurar uma ajuda. Eu achava que a pessoa deveria estar, sei lá, sentindo uma tristeza absoluta para poder procurar um profissional. Infelizmente, Lucas, as pessoas esperam chegar no fundo do poço para procurar ajuda. E é por isso que às vezes não dá mais tempo, né, de ajudar. Então é importante que quando ela comece a sentir isso, que está muito recorrente, que ela realmente está trazendo um prejuízo para a vida dela, então é importante esse ponto, né? Isso está me trazendo um prejuízo significativo em termos de tempo, energia, né? E nos meus relacionamentos com as pessoas começam a reclamar, né, do meu comportamento, eu começo a ter problemas no trabalho por causa disso, né? E aí isso já começa, né, uma red flag ali, quer dizer, eu acho que alguma coisa não tá bem, eu tenho que procurar ajuda, eu não estou conseguindo sozinho, tem coisas que você não vai conseguir sozinho, não vai conseguir com livros de autoajuda, não vai conseguir desabafando com um amigo, o seu amigo ele não é um profissional, nem sempre ele vai saber te aconselhar, né? Às vezes ele vai falar uma coisa que vai te deixar até pior, sem verdade, querer, realmente. sabe? Porque ele pode te julgar, ele pode falar algum exemplo dele. Enfim, o psicólogo não, ele teve um treinamento para te ouvir. Realmente. Porque as pessoas, Lucas, é uma coisa que eu sempre falo, elas se preocupam muito em como saber falar bem. Curso de oratória tem um monte por aí. Mas tu já viu o curso de escutatória? Ou seja, saber ouvir? Ninguém se preocupa em saber ouvir. Não, ninguém se preocupa em saber ouvir. Né? Vocês estão me ouvindo aqui, às vezes estão pensando já na próxima pergunta que eu vou fazer. Né? Ou pensam em alguma situação que eu já vivi. Então, muita gente fala assim, mas o psicólogo só conversa, mas você calar essa voz interna e você ouvir a pessoa com toda a tua alma, ali, com toda a tua atenção, né? E não julgar aquela pessoa, é muito difícil, requer uma energia muito grande. E você tem que ver que assim, ainda respondendo aquela pergunta anterior do dia a dia, né? Então, às vezes a pessoa vem com uma carga emocional muito alta e eu tenho que não deixar aquilo me afetar. E fica uma luta interna muito grande ali, porque às vezes a pessoa está com uma energia muito carregada, né? E aí, assim, um sofrimento muito grande. E eu não posso misturar as coisas, não posso misturar com as minhas coisas, com os meus traumas, que eu também tenho, eu sou um ser humano, como qualquer outro, né? Então, também tem dias que eu também não estou bem. E às vezes se eu pego uma pessoa que está muito mal, aí, né? Então, assim, imagina tu fazer esse, né? Então, assim, requer uma energia mental e emocional muito grande. Então, às vezes eu posso estar paradinha ali, mas eu fico totalmente exausta no final do dia. Nossa, imagina. Dependendo da pessoa que eu atendi. Às vezes uma pessoa só pode acabar comigo. E quando você não está bem, você continua, você dá uma pausa? Eu dou uma pausa. Então, assim, por exemplo, graças a Deus, hoje em dia, nas empresas, isso é uma coisa muito boa. Antigamente, se você falasse assim, eu não estou bem emocionalmente hoje. Eu imagino. Frescura, tá? Pelo amor de Deus. Né? Quer faltar, fala, né? Pelo amor de Deus. Esse meu, né? E hoje em dia também a gente nem pode conversar com um amigo, né? Que a gente tira o print, eu posto nas redes sociais. Por isso que eu sou muito fechado até hoje, cara, devido a essas coisas assim. E lá no seu consultório, aquilo fala lá, fica lá, ou... Essa é uma grande vantagem também de você procurar ajuda, porque, por exemplo, se eu falo com um amigo, o teu amigo pode contar para os outros, né? E aí, dependendo do que você falar, pode te prejudicar bastante. Uma das grandes vantagens, e é uma das razões que muitas pessoas me procuram, é que elas têm, assim, total sigilo do que elas falarem ali. E, assim, se eu, por um acaso, ela sonhar que eu falei para alguém,
ela pode me processar, eu posso até perder minha licença para trabalhar com psicóloga. Então isso é muito sério, né? É como realmente falar com um padre, né? Você vai falar ali, você tem certeza que aquilo não vai sair dali. Não? Então você tem esse direito ao sigilo total do que você vai falar ali. Importante, né? Até porque eu acredito que a saúde mental pesa mais que a física, né? No caso, assim, no quesito de cansaço, posso dizer assim. Na verdade, Lucas, a gente costuma dividir as duas, só que nós somos uma coisa só. Uhum. Né? Então, a gente fala saúde emocional, saúde mental, saúde física. A gente faz essa divisão didaticamente, mas, de fato, uma coisa influencia na outra o tempo todo. Nós somos um sistema integrado. Então, o que acontece comigo emocionalmente afeta o meu corpo. Por isso que a gente sente um tremor, a gente sente realmente. o rosto, né? Às vezes... Formigar, isso, né? eu fico... Dá uma gagueira, sei lá, dá uma dor de cabeça, porque o meu corpo está dando sinais. É por isso que, ainda falando daquela outra pergunta, né? Às vezes a gente não escuta o nosso corpo. Eu estava falando sobre escutar, não é só escutar o outro, escutar a si mesmo. O que o meu corpo está me dizendo? Né? Então, às vezes a gente ignora isso e vai seguindo em frente, né? E lá na frente se torna uma doença. É. Né? E às vezes você pensa que eu tô com uma doença e você acha que é física, uma doença física. Mas não existe isso, você adoece como um todo. Porque se eu te disser um diagnóstico, por exemplo, de um câncer, como é que você não vai ficar abalado emocionalmente? Lógico, com certeza. Não tem isso, não existe isso. Vai te abalar como um todo, né? E qual é a diferença, assim, do tratamento? Uau. De um tratamento para adultos e para crianças? Bom, assim, eu não atendo crianças por causa disso, né? Então, geralmente quem atende crianças só atende crianças. Pode atender crianças e adultos, mas geralmente assim, é bem dividido isso, porque são metodologias bem diferentes. Justamente por causa da linguagem. A criança, ela não consegue verbalizar o que ela está sentindo, o que ela está pensando, né? Então, geralmente a gente recorre aos pais para falar sobre isso, mas para interagir com a criança, a gente utiliza de brincadeiras, jogos, dinâmicas. Então você tem que ter um material bem rico para aquela criança, o desenho, né, jogos e tudo mais. O adulto, como ele consegue verbalizar, então a gente utiliza também essas ferramentas, mas assim, nem sempre eu posso não usar nada e ficar só conversando com aquela pessoa. A criança não, eu não vou. Ela não vai ficar sentadinha, paradinha aí como um adulto, e eu aqui não, ela vai ficar. Ela, né, Bem imperativa, imperativa, né? Então, assim, ela vai ficar querendo fazer coisas. E ali, através daquele instrumento, daquele jogo, eu vou interpretar o que ela está querendo me dizer, o que ela está transmitindo ali para mim. Então, exige um estudo diferenciado para cada público, entendeu? Entendi. Tem profissionais que atendem todas as idades, mas assim, eu decidi focar no público adulto. No público adulto, não trabalho muito com crianças e idosos. Eu não tenho problema em atender idoso, porque ele também é um adulto, né? Mas eles também têm assim um estudo diferenciado para entender a cabecinha deles, que é diferente de um jovem, e é diferente de um adulto de meia idade, por exemplo. Então, cada um deles está vivendo uma fase da vida. E, então, é importante ter vamos dizer, esse nicho, né? Às vezes a gente, como eu falei, é bom, eu posso atender, eu já atendi crianças, atendi todas as idades, mas é bom a gente ter um foco para a gente se especializar mais e estudar melhor aquilo, né? Ter realmente Para saber como lidar, né? Sim, um foco de estudo mesmo. E tem aquelas pessoas também que têm dificuldade de expressar os sentimentos, tipo eu. Como Eu é que sou, você lida com essas eu pessoas? realmente sou bem fechado também, assim, até para falar um oi, dar um bom dia, eu não sei. São os introvertidos, né? Exatamente. Assim, eu já trabalhei muito com introvertidos, com pessoas tímidas, né? É uma coisa assim que eu acho muito interessante. E é como eu falei, eu utilizo, quando a pessoa tem dificuldade de verbalizar, aí eu tenho que recorrer a ferramentas. Então eu posso utilizar dinâmicas, jogos, enfim, alguma outra forma da pessoa se expressar. Uma das coisas muito que o psicólogo utiliza em todas as áreas são os testes psicológicos.
Existem alguns testes psicológicos que eles são restritos aos psicólogos, ou seja, só os psicólogos podem utilizar. Mas existem alguns que qualquer profissional pode utilizar. São os inventários, por exemplo, as escalas. Então, a gente utiliza esses instrumentos para avaliar a pessoa e depois a gente traz o resultado e aí a pessoa tem acesso a esse autoconhecimento também. Então, são artifícios que a gente utiliza além da entrevista, né? Assim como vocês estão me entrevistando, em todas as áreas o psicólogo entrevista as pessoas. É uma das coisas que a gente não abre mão, porque às vezes eu posso utilizar o melhor teste possível, mas tem que ter a entrevista. Eu tenho que casar o teste e a entrevista. Isso aí engloba também o psicotécnico, né? Porque eu descobri quando eu estava fazendo minha habilitação que eu era muito ansioso pelo teste dos pauzinhos. Que foi na hora. E né? foi isso que a psicóloga falou: rapaz, mas tu é muito ansioso. Aí eu tive que fazer o reteste devido a isso. Foi aí que eu descobri. Principalmente no quesito de escrever, assim, né? Que eu não fazia tudo um maior, um menor. Só que eu não estava sabendo, assim, de fato, qual era o motivo daquela leitura ali. Quando eu vi que ela conseguiu me ler só comigo fazendo aquele palográfico lá, rapaz, então eu vi que era uma coisa assim de extrema necessidade, né? E assim, agora é importante dizer assim, que eu não posso fazer um diagnóstico a partir de um único teste. Tem que fazer vários, né? Tem que fazer vários, tem que avaliar diversas facetas da sua, assim, por exemplo, algo que avalie a tua personalidade, a atenção, a memória, dependendo da demanda que você traz. Por exemplo, você chega assim, Joyce, eu quero saber se eu sou ansioso. Então, eu vou escolher o teste que vai avaliar isso que você me pediu. Não é da minha cabeça somente. Eu tenho que focar na sua demanda. Então, eu não vou utilizar um único teste. Eu tenho que te entrevistar também, baseado no resultado daquele teste. Então, você também vai fazer aquela... Assim, é uma coisa conjunta, sabe? Uhum. A gente vai construindo aquele autoconhecimento. Então, é uma coisa que também tem a ver com a outra pergunta. A gente não procura psicólogo, como muitas pessoas falam, psicólogo é coisa de doido. Graças a Deus está acabando isso. Também. Isso, graças a Deus, as pessoas estão tendo mais esse discernimento, essa consciência. Eu posso procurar um psicólogo se eu desejo autoconhecimento, eu desejo ser uma pessoa melhor, por exemplo, né? Ter uma melhor versão de mim mesma. Eu posso procurar quando eu quero adquirir uma habilidade, por exemplo, eu sou muito tímida, eu quero saber falar melhor, né? Eu quero saber me relacionar melhor com as pessoas. Eu preciso adquirir alguma habilidade, sabe? Eu estou vivendo, por exemplo, um momento de mudança na minha vida. Eu mudei de cidade, ou eu me divorciei, ou eu me casei, ou eu tive filho, agora eu sou mãe, me separei. Enfim, eu perdi meu emprego, ou eu agora fui promovido e eu, enfim, não estou sabendo lidar com isso. Situações, né? Então, eu não preciso esperar que uma doença chegue para eu procurar um profissional. Eu posso apenas falar com ele para lidar com as minhas questões, sabe? Para justamente ter alguém que vai saber me ouvir, que tem esse treinamento de escuta, uma escuta ativa, como a gente fala, né? Assim, é um termo técnico, né? O que é escuta? Por que escuta ativa? Porque eu vou fazer uma escuta em que eu vou estar totalmente focado naquela pessoa e eu vou fazer essa devolutiva para ela, né? Então, eu vou o tempo todo fazer ela buscar esse autoconhecimento junto comigo. Uhum. Né? Então, assim, você... Eu sempre digo assim, você é o especialista em você mesmo. Eu sou especialista em psicologia. Mas o Lucas é o especialista em Lucas, porque você está convivendo com você mesmo a vida inteira. Cara. Então, eu não tenho como saber tudo sobre você. Você que viveu toda a sua vida. E, enfim, eu não tenho como com um teste, né? Não tenho como com um teste, com uma entrevista, ter acesso a tudo. Então, você vai me ajudar, a gente vai se ajudando ali naquele processo. Né? Então, outra coisa que eu sempre falo é que a terapia, ela é sua, não é minha. O que quer dizer isso? Terapia é sua, não é minha. Você tem que ser ativo naquele processo. Você não pode esperar que eu te dê as respostas para tudo. Você tem que ter a responsabilidade sobre esse processo. Não esperar que o psicólogo faça tudo sozinho, né?
Isso mesmo, porque as pessoas estão muito acostumadas com aquele modelo médico, que você vai, faz uma queixa, o médico te passa um remédio, faça isso e tal, tchau. Exatamente. Aí você vai embora e só volta daqui a algum tempo, o resultado dos exames, ele te dá um diagnóstico, passa um remédio e acabou. Não, a psicologia é muito diferente. A pessoa ela tem que se responsabilizar pelo processo, ela tem que ser ativa, ela tem que praticar aquilo durante o tempo que a gente não está se vendo. Ela tem que realmente assim se envolver com aquilo, não esperar que eu dê as respostas, esperar que eu faça o processo para ela. Não, eu só tô te orientando, te direcionando, pegando a tua mão para nós juntos chegarmos àquele objetivo. Agora na Entendeu? escola, né? Tem que fazer a prova no final, Exatamente, tem que pra... estudar. Não deixa de ser. Justamente. O professor não vai fazer a prova por você, né? Ele te dá- Joyce, uma pergunta de suma importância. O que você acha do impacto do vício das redes sociais na saúde mental das pessoas? Interessante, é algo muito atual. Muito atual. Eu vejo assim, Lucas, que isso é geral, isso afeta muito as pessoas. Por quê? É a questão da comparação. Então, É o que mata, que mais mata, né? E assim, eu te garanto que aquilo ali não é, a maioria das vezes não é a vida real daquela não pessoa. Usa muito filtro. Eu vou mostrar só a parte boa da minha vida, as minhas viagens, né? As festas que eu vou, o momento que eu tô feliz. E aí quem tá de fora pensa, nossa, a vida do Lucas é uma maravilha, nossa, ele só vive na balada, ele só vive viajando. Nossa, que vida maravilhosa, eu quero ter essa vida. E eu começo a olhar para minha vida, cara, eu não faço essas viagens. Eu não tenho esse carro, eu não tenho esse emprego, não Trabalho tenho essa tanto e não namorada. tenho nada, né? Trabalho tanto E e o tenho Lucas não nada. trabalha, tem tudo. E aí eu começo a me sentir mal comigo mesmo, começo a me cobrar, eu começo a me julgar e eu começo a me diminuir, a minha autoestima vai, né, descendo. E aí eu começo a fazer isso todos os dias, porque as pessoas ficam cada vez mais tempo nas redes sociais e aí aquilo vai me consumindo, né? Quando eu vejo, eu tô me sentindo uma pessoa assim, um fracassado. Parece que todo mundo é bem sucedido, só eu Menos não. a pessoa. Né? Então essa comparação, porque assim, o intuito das redes sociais não era esse, né? Mas as pessoas transformaram nisso. A ideia era que a gente se conectasse. E há uma outra coisa que as pessoas fazem, por exemplo, também, vamos dizer, a gente está. Digamos que a gente não estivesse no podcast, a gente estivesse aqui, nós somos amigos, vamos nos reunir para colocar o papo em dia e tal. E as pessoas ficam no celular, elas ficam com o celular Realmente, aqui, e elas cara. ficam falando com pessoas que não estão lá. Acontece muito. No bar, né? Ou reunião de amigos, Até assim, jantar com churrasco. família mesmo. Exatamente. Se Se você torna for- chato, né? Se você foi para ver aquelas pessoas, esteja presente. É por isso que muitas vezes causa ansiedade. As pessoas são muito ansiosas. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. Né? 10% da população brasileira é ansiosa. Né? Porque as pessoas não sabem estar presentes. Eu estou aqui agora com vocês. Eu não estou pensando o que eu vou fazer depois. Eu posso ter planejado, mas pronto, planejei, acabou. Agora eu estou focada no que eu estou fazendo aqui. Eu estou focada no momento. Quando eu sair daqui, eu vou para minha casa, eu vou curtir a minha casa, eu vou curtir a minha família, né? Depois eu vou dormir, eu vou descansar, eu não vou ficar sofrendo por antecipação do que vai acontecer amanhã. Cruel, cara. Tá entendendo? Isso é um treino. Isso é um treino. Então, por isso que eu falei, você tem que colocar em prática todo dia. Não é fácil. Né? Então, eu não posso colocar responsabilidade no psicólogo de que ele vai curar a minha ansiedade, vai curar a minha depressão. Para ser feliz exige esforço. Mas por incrível que Diário. pareça, muitos pacientes jogam essa carga pra cima do profissional, né? Então, aquela psicóloga é boa. Ela que me ajudou, ela que me curou. Não, eu não tenho esse poder. Só Deus que tem esse poder de curar. Quem me dera, mas não, é Deus que tem. E assim, a pessoa ela tem que ter esse esforço, não só de tomar a medicação quando ela vai ao psiquiatra, né? Que outra diferença também é essa. O psiquiatra é que passa a medicação. A receita, o psicólogo não. Então, nós fazemos a psicoterapia, que geralmente no tratamento, ela é feita de forma conjunta com a medicação. E hoje em dia, os psiquiatras, tanto psiquiatras quanto psicólogos, estão falando muito sobre a importância do exercício físico. Então, assim, como eu falei, a sua saúde física, a sua saúde mental, a sua saúde emocional, você tem que dar atenção para cada uma delas.
né? Então, por exemplo, quando eu faço um exercício físico, você sabia que ele é mais mental do que físico? As pessoas falam isso na academia, Principalmente quando eu tô na musculação, Treinar sinto aquela musculação. paz, sabe, cara? Tu não pensa em nada ali, não pensa em nada. Você consegue estar presente naquele momento, Exatamente. É o momento do meu dia, assim, que eu deixo o celular em casa e parece que tudo começa a ficar tudo mais lúcido, assim. Sabe, por exemplo, não, tem que terminar isso aqui. Agora, quando chega, a partir do momento que eu pego o celular, aí vem aquela explosão de dopamina, Sim. pô, parece que volta todo volta aquela desmotivação, sabe? Aquela falta de foco, parece que some. Então eu sei que muitas vezes, assim, o problema é a ânsia de saber o que tá passando no mundo virtual. Muitas das vezes, né? Então, Mas é importante te falar isso, assim, que é uma realidade virtual mesmo, ela não é a realidade real, exatamente, verdadeira. né? Porque, eu te digo porque, assim, como psicóloga, eu às vezes tenho o perfil de alguns pacientes e eu sei como é a vida deles de verdade, e eu vejo que na rede social ele mostra só a parte boa, né? E a gente não gosta mesmo, né? É muito se expor, né, daquela forma, Ninguém vai E curtir. o julgar, ainda e o julgar. Vai ficar parecendo, nossa, que isso, tá fazendo drama, né, e tal. Então você não quer ser julgado. Então é natural que a gente queira mostrar só as coisas boas da vida, né? Exatamente. Então vamos ficando por aqui, Lucas? Ficamos por aqui, então. Para finalizar, pessoal, curta aí, coloca aqui nos comentários qual é a próxima profissão que você tá a fim de ver. E, por final, Joyce, onde é que nossos telespectadores podem encontrar você, suas redes sociais, para quem sabe, uma consulta profissional e saber mais do seu trabalho? Certo. Eu atendo de forma online e presencialmente aqui em Belém, né, para quem mora aqui em Belém, ali no Parque Office, na Augusto Montenegro. Olha. E vocês podem me encontrar tanto pelo Instagram quanto pelo meu WhatsApp, né? Eu tenho um perfil Tem o meu site também que eu posso deixar aí, né? Olha, maravilha. Um perfil no Google também. Qual é o site? É o www.psicologajoycetrindade.com. Quem sabe um dia a gente Quem não sabe, precisa, né? né? Porque saúde mental é importante, né? Então, muito obrigada, Maria. Obrigada, Joyce. Um prazerzão. Prazer, viu? Vocês viram o peso dessa profissional aí? Vocês sabem, né? Obrigado, pessoal. Até a próxima entrevista aí. Beijo.